Arthur da Silva na PUC, eu sou militante do movimento Matrimonial. Eu vou contar um pouco aqui a história do movimento, acho que muitas pessoas conhecem, mas é sempre bom a gente estar relembrando essa história. O marco da participação social na saúde aqui no Brasil, ela data do ano de 1976, quando foi criada a revista Saúde e Debate e o Centro Brasileiro de Estudo de Saúde. Essa criação deu origem ao movimento de reforma sanitária, que começou a considerar a saúde não como ausência de doença, mas como condições dignas de vida. Isso em 76. Em 1978, 2 anos após a criação do movimento de reforma sanitária, 3 médicos residentes motivados pelo movimento de reforma sanitária, 3 médicos residentes denunciam no livro de registro da instituição Centro Psiquiátrico Pedro II a violação dos direitos humanos que acontecia dentro do Centro Psiquiátrico Pedro II, que é o atual Instituto Municipal de Assistência à Saúde Início da Silveira, e também denunciavam as condições de trabalho a que eles eram submetidos. Esses 3 médicos foram demitidos, outros médicos saíram e apoio esses médicos também foram demitidos, cerca de 260 médicos, e isso ocasionou o que foi denominado como crise da DINSAM. DINSAM era a Divisão Nacional de Saúde Mental, órgão responsável pelo cuidado pelas políticas de saúde mental aqui no Rio de Janeiro. Esses médicos, desde o ano de 1978, eles vão para o 5º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em Camboriú, e nesse Congresso de Psiquiatria, eles percebem que a situação que eles denunciaram no Centro Psiquiátrico Pedro II era idêntica a todo o país. Então, no Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, as condições de violação dos direitos humanos e as condições precárias de trabalho eram idênticas em todo o país. Então, eles fundam, fazem uma plenária no 5º Congresso Brasileiro de Psiquiatria e fundam o Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental. O Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental faz seu primeiro encontro no ano de 1979 no Instituto Sérgio Sapiente, em São Paulo. E depois disso, começaram a fazer algumas mobilizações em defesa de uma saúde mental digna para as pessoas que precisavam. Em 86, o Movimento de Reforma Sanitária consegue realizar a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência é considerada um marco porque ali há uma grande participação social, entidades da sociedade civil participam da 8ª Conferência Nacional de Saúde, e nessa 8ª conferência é aprovada o Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS tinha sido apresentado pela primeira vez em 1979 no Simpósio de Políticas da Câmara dos Deputados, Política de Saúde da Câmara dos Deputados, pelo salista Sérgio Arouca, através de um documento chamado A Questão Democrática na Área da Saúde. Então, em 86, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, foi aprovado o SUS, e o SUS foi regulamentado, foi aprovado depois da Constituição Federal de 1988. Em 86, a 8ª Conferência, ela também aprova as conferências temáticas. Então, no ano seguinte, em 1987, é realizada a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental. Essa conferência faz com que a sociedade discuta qual o tratamento que era oferecido para as pessoas em sofrimento psíquico. Essa mobilização continuou e, nesse mesmo ano de 87, surge o primeiro CAPS do Brasil, o Centro de Atenção Psicossocial Luiz da Rocha Cerqueira, que foi criado em São Paulo. Então, começa-se a criar práticas que visam que o tratamento não seja somente restrito aos hospitais psiquiátricos. Em 89, em Santos, através da mobilização do movimento de luta antimanicomial, em 89, também sob denúncia de violação de direitos humanos e mortes na clínica Anchieta, o secretário de saúde do município de Santos, que era Davi Capistrano da Costa Filho, um dos fundadores do SEBS, ele promove uma intervenção da clínica Anchieta, fecha a clínica Anchieta e constrói na cidade uma rede de serviços abertos na comunidade, onde as pessoas de sofrimento psíquico poderiam ser tratadas.
Essa mobilização levou militantes aqui do Brasil a participar em 1990 da Conferência Regional para a Reestruturação dos Sistemas Locais de Saúde, que foi na Venezuela, aconteceu na Venezuela, onde os governos da América Latina discutiam o modo de superar o tratamento dos hospitais psiquiátricos. Nessa conferência foi criada uma declaração de Caracas, uma declaração chamada Declaração de Caracas. Nessa declaração, os representantes dos governos da América Latina se comprometem a mudar a forma de tratamento que era dispensada em saúde mental. Então, no ano seguinte, em 91, aqui no Brasil, já é criada a primeira portaria que vai nessa direção, a portaria 224, que cria o Hospital Dia, equipe profissional e outras medidas na ideia de superar o modelo manicomial. E também em 91, os militantes do movimento da luta antimanicomial começam a incentivar a participação dos usuários. Então acontece o primeiro encontro nacional de usuários e familiares da luta antimanicomial. Esse primeiro encontro começou a germinar a participação dos usuários, e vale aqui destacar que os usuários eles participam coletivamente a partir de 87, mas individualmente tem um usuário que começa a participar em 77, antes mesmo do movimento de reforma sanitária, chamado Milton Freire. Milton Freire é um usuário aqui do Rio de Janeiro, que em 1977 denunciava a violência dos hospitais psiquiátricos. Então, em 91 acontece o primeiro encontro nacional de usuários familiares da luta antimanicomial, e no terceiro encontro, em 1993, em Santos, o Encontro Nacional de Usuários e Familiares cria a Carta de Deveres e Direitos dos Usuários Familiares da luta antimanicomial. Nessa carta, os usuários preconizam o direito de ser atendido sem violência, ter direito à comunicação e também tem deveres como cuidar da sua própria saúde, cuidar da sua higiene. Então foi criada em 93 a Carta de Direitos e Deveres dos Usuários de Saúde Mental. Bom, essa mobilização continuou e em 92 aconteceu a segunda Conferência Nacional de Saúde Mental. Essa segunda conferência já trazia várias ações que eram feitas no âmbito da reforma psiquiátrica, como CAPs, centro de convivência, atividade de cultura, lazer e cultura. Então começou a se tornar mais visível as práticas que poderiam substituir o hospital psiquiátrico. Bom, eu estou trazendo essa história, vou interromper essa história aqui. Depois da segunda conferência, a gente conseguiu realizar 9 anos depois, em 2001, a terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, 9 anos depois da segunda, depois 9 anos depois, em 2010, nós realizamos a quarta. Isso ficou, esse intervalo muito grande de conferências, era um tema que sempre preocupava os militantes da luta antimanicomial, porque a gente tinha dificuldade de interferir mais diretamente nas políticas de saúde mental. E em 2010 teve a quarta, 13 anos depois, somente em 2023, nós tivemos a quinta Conferência Nacional de Saúde Mental. Era para ser realizada em 2021, mas por falta de recursos financeiros e políticos ela não foi realizada. Mas quando o Conselho Nacional de Saúde chamou a quinta Conferência Nacional de Saúde Mental, começou a mobilização da sociedade civil para participar dessa conferência. E um ator político muito importante foi o Movimento Nacional de Usuários da Luta Antimanicomial, MONULA. O MONULA começou a se mobilizar e puxou uma conferência livre, a primeira Conferência Nacional Livre de associações, coletivos e movimentos sociais de pessoas usuárias e familiares do campo da saúde mental, que era uma forma da gente estar ampliando os debates em torno da saúde mental para poder participar da quinta Conferência Nacional de Saúde Mental. Nós realizamos a primeira conferência seguindo a Resolução 718, que organizava as conferências livres, e depois a 716, depois a 718,
que especificava como que as propostas deveriam ser apresentadas aqui da Conferência Nacional de Saúde Mental e como seriam eleitos delegados para participar aqui da Conferência Nacional de Saúde Mental. E nessas duas conferências que nós fizemos, as conferências livres que nós fizemos, preparatórias para aqui da Conferência Nacional de Saúde Mental, a gente aprovou uma proposta que era criar um comitê interministerial de direitos e protagonismo de pessoas usuárias e familiares. Nós aprovamos na Conferência Livre, nas duas conferências livres, e depois nós conseguimos aprovar na quinta Conferência Nacional de Saúde Mental. E depois que foi aprovado na quinta, a gente continuou a mobilização, fizemos a articulação da Conferência Nacional Livre, começamos a nos mobilizar, realizamos uma campanha nacional para reivindicar junto ao governo federal a criação do Comitê Interministerial. O Departamento de Saúde Mental, Álcool e das Drogas, através do Dr. Marcelo Timati, acatou a nossa reivindicação e criou um grupo que começou a pensar os caminhos, os trâmites que a gente deveria seguir para a criação do Comitê Interministerial. Então, nós criamos um grupo de trabalho, um grupo de pessoas que discutiu a portaria para se criar um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho vai preparar o edital para a criação do Comitê Interministerial de Direitos e Protagonismo de Pessoas Usuárias e Familiares. Então, a gente conseguiu aprovar, a gente conseguiu que essa nossa reivindicação fosse acatada junto ao governo federal, e estamos aí preparando o Comitê Interministerial. E uma outra frente que a gente tem participado é através do coletivo Participação. O coletivo Participação é um coletivo que surgiu aqui no Rio de Janeiro, depois de um curso de formação em luta em saúde mental e luta antimanicomial. Então, um grupo de pessoas que resolveu manter a mobilização depois desse curso e criou um coletivo Participação. E agora, mais recentemente, nesse ano, a gente fez uma campanha, um abaixo-assinado, para reivindicar do governo federal que se faça, o governo federal crie um financiamento federal para apoiar a implantação de programas de suporte de base no Brasil todo. Esse programa já existe aqui na cidade do Rio de Janeiro, com 37 trabalhadores atuando em 40 serviços, entre CAPs e CEPOS. Já teve experiência em Alegrete, do Rio Grande do Sul, Parnaíba, Piauí, Campinas. Então, a gente está reivindicando junto ao governo federal um financiamento público federal para a implantação do programa de suporte de base. O programa de suporte de base tem uma história longa. Aqui no Brasil ela parece recente, mas tem uma história longa. O programa de suporte de base começa em países da Inglaterra, Irlanda, países dos Estados Unidos, na década de 70. Desde a década de 70 já tem o programa de suporte de base. E hoje as pessoas citam muito o programa de suporte de base, principalmente através de uma experiência nos Estados Unidos chamada Casa Sotéria, onde usuários que estão mais estabilizados ajudam outros usuários no seu processo de recuperação. Então, é um pouco isso que eu queria trazer, já estou com o tempo esgotado aqui, essas duas frentes que a gente está trabalhando, a Conferência Nacional Livre, que aprovou a proposta do Comitê Interministerial, e o financiamento federal do programa Suporte para ser implantado em todo o Brasil. Queria agradecer ao doutor Alexandre aqui o convite para estar nessa mesa e parabenizar o trabalho do Interlaços, que é um trabalho muito bonito. Muito obrigado. Bom dia a todas, todos também, vereadores de universidade. Queria agradecer pelo convite. Eu não me sinto muito bem sentada, estou aqui em pé. Eu prefiro, sou uma pessoa inquieta. Obrigada. Então, gente, meu amigo, eu chamo ele de seu Divaldo, né? Vai ser Edivaldo Nabuco. Colocou aqui uma história, né? Muito bem contada, narrada de cabeça, resgatando, né, a reforma psiquiátrica brasileira, todo esse histórico.
Então a gente está adentrando aqui agora, nessa nossa conversa, que fui chamada a participar, no campo da política, né? Da política pública e do fazer a política também, né? E quando a gente entra no campo da política, não tem neutralidade. Todo mundo fala a partir de um lugar. Todo mundo tem posição. Então, quando eu estou entrando nessa roda aqui do Entrelaços, né, vocês estão me conhecendo hoje, eu preciso dizer de onde que eu estou falando. Então, sou Fernanda da Guia, eu sou analista de políticas sociais, portanto, eu sou servidora pública, sou uma agente de governo, sou uma trabalhadora que trabalha na gestão do SUS há 12, quase 13 anos. Então, desse lugar, foi um lugar que eu escolhi para mim com 22 anos e deu certo, né? Depois deu errado, né? Veio a reforma, agora deu certo de novo. E, atualmente, eu também estou como pesquisadora do projeto Transversões. A gente vai... muito bacana escutar essa primeira mesa, não é? A trajetória do Entrelaços, a questão... a gente não caminha sozinho, não é isso? A gente caminha em grupo e conforme a gente vai caminhando, a gente vai ganhando também mais coletivos. A gente vai se associando a coletivos, então estou associada a esse também. O que eu trouxe aqui dialoga... Opa, não era para apagar. Dialoga muito com a história do Divaldo, da reforma, mas eu vou contar essa história pegando um viés específico, né? Eu sou agente pública, pesquisadora, e eu estou olhando como é que é a participação de pessoas usuárias e familiares na política de saúde mental. Que história é essa, mais específica, dentro da reforma psiquiátrica? E aqui eu trago, assim, logo de abertura, não sei se todos acompanharam a movimentação da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. O Divaldo falou rapidamente, a gente ficou 13 anos sem conferência, teve uma grande mobilização. Em 2020, quando ela foi chamada, né, pelo Conselho Nacional de Saúde, a gente tinha representantes da contra-reforma psiquiátrica ocupando, né, o Ministério da Saúde. Então, também esse foi o motivo da gente não ter o financiamento para a conferência, né? Quando a gente pensa em participação, é importante pensar quem participa e também quem não participa e por que não participa, não é? Então, as conferências de saúde mental, eles são um território em que a gente tem uma hegemonia, sim, do movimento da reforma psiquiátrica brasileira, né? Então, realmente, nesses grupos não é interessante participar. Aqui, essa foto, para mim, é a capa do disco da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Então, se tiver uma capa, é essa. Essa é Elisleide Bonfim, que é usuária da saúde mental, né? E ao seu lado, ali no detalhe, Paulo Delgado emprestou o seu nome e também a sua mobilização, né, para a nossa Lei 10.216, Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira. E ela trouxe, logo nessa abertura da conferência, um cântico que, para mim, ecoa até hoje. Não só esse cântico, e depois a fala dela, né? E daí, também falando mais uma vez essa questão dos encontros. Vocês contaram aqui uma história de encontros que são muito da esfera do local, de um grupo, né? Que pode ser compartilhado com pessoas de outros lugares também, que podem estar aqui assistindo, mas muito desse âmbito do encontro, né? Mais local. Agora, nós temos encontros que eles vão passar por outras esferas, né? Tem grupos que têm a característica, né? Grupos, movimentos e coletivos, associações, que tem a característica de serem do âmbito mais estadual, tem pessoas que participam de várias cidades, né? A gente vai ter também, no caso, teve articulação com a Lei do Usufan, tem uma característica de ser nacional, e assim também a gente vai se conectando com nossos grupos mais próximos e com tantos outros grupos. E olha só que impressionante, às vezes num único encontro mais próximo, com a dona Elisleide não foi só um, né? Foram alguns, mas sei lá, uns 5 encontros, como isso atravessa a gente, muda as nossas trajetórias pessoais e vai mudando também as trajetórias dos grupos, os diversos grupos pelos quais a gente passa. E eu pedi licença para ela até aqui no WhatsApp, eu falei para ela que ela está aqui, ela trouxe essa música. Quem gosta de música aqui, gente? Acho que todo mundo, né? Até eu vou cantar a toada dela, se vocês puderem me acompanhar, vou sair daqui de trás, assim, porque eu acho que merece. Ela dizia assim, ó: ecoa
manicômio nunca mais. Vamos a vocês. Companheiro, companheira, cuidado só em verdade, manicômio nunca mais. Depois, companheiro, companheira, cuidado só em liberdade, é assim que a RAPS faz. Companheiro, companheira, cuidado só em liberdade, é assim que a RAPS faz. Muito bem. Eu até queria a voz, que é emoção. Deixa eu passar para o próximo aqui. Mas veja que a gente está falando aqui, a dona Elisleide deu um recado falando do cuidado da liberdade e da rede de saúde pública, né, da rede de atenção psicossocial do SUS. Então, gente, essa aqui é a nossa, fazendo um resgate, né? Todos nós conhecemos a Carta de Bauru, mas às vezes alguns membros ficam esquecidos. A gente tem um movimento de reforma que ele começa muito com a mobilização de trabalhadores, né? Mas ele tem um espírito da desinstitucionalização, ele é gigante, né? Ele vai falar de toda uma sociedade, a necessidade de mudança na sociedade. Também uma pessoa falou aqui da necessidade, qual é o seu nome? Solange? Da necessidade da gente mudar o nosso proceder, né? A nossa forma de interagir. Então, a gente aqui, a reforma está falando de uma mudança também nas relações, no modo como a gente se relaciona, não é? Então, nasce uma família, nasce uma pessoa vulnerável, a família também precisa estabelecer uma nova forma de relacionamento e a sociedade de modo geral. Então, eu não vou ler cada um desses pontos, mas a gente é bom retornar às nossas histórias, tanto as nossas histórias mais próximas do nosso coletivo, mas também desse grande coletivo, desse grande movimento de várias fases que é a reforma psiquiátrica brasileira. E aí, o professor Eduardo Mourão Vasconcelos nos ensina que a reforma, né, teve 5 fases, né? Eu um dia me aventurei que eram 7, né? Mas aí agora eu tenho, né, tive a sorte do professor organizar melhor nas 5 fases. Então, essas fases no livro, né, ele organiza, tem uma centralidade muito no movimento das conferências, né, e sempre tem um pensamento do movimento social e dessa incidência na nossa política nacional de saúde mental contra as drogas. E eu fiz um olhar, né, eu estou muito preocupada, assim, ultimamente, eu estou muito ocupada de ver como é que é a participação dos olhos familiares desde esse início, né? Então, a gente, nas conferências, na primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, né, 100 pessoas usuários familiares. Olha que interessante, como é importante a parceria também da leitura, né? Conversando com uma outra pessoa muito antiga da reforma, né, com Fernanda Nicasso, ela falou, não, achei uma. Tinha um usuário na primeira conferência. Olha que importante a gente recontar a nossa história, a gente resgatar a nossa história, né? Contar de novo, conta um ponto, aumenta um ponto, e a gente ganhando visibilidade para essa participação. Aqui, na segunda fase, a gente tem inclusão de pessoas usuárias e familiares na segunda conferência. Desde a organização, tinham pessoas já na organização, ou só participaram. Então, são curiosidades, são coisas que, para mim, eu vou buscar saber. Com as memórias, aquilo que a gente tem os registros, tem os trabalhos acadêmicos, mas a gente tem as memórias também das pessoas que participam dos diversos coletivos, movimentos, associações. E na terceira fase, ela é bem importante, porque a gente tem a nossa 10.216, do cuidado e liberdade, lá que a dona Elisleide cantou, a expansão da rede de atenção psicossocial e a substituição dos manicômios, né? Eu trabalho na gestão, a gente tem uma curva de inversão de gastos, né? Então, primeiro a gente tinha o gasto da saúde mental só com hospício, só com manicômio. Aí a gente começa a criar a rede. Aí a primeira rede tinha um pouquinho de dinheiro, vai crescendo. E o manicômio vai descendo. E aí vai descer direto até acabar tudo, né? E só subindo a rede.
É um X, né? Cresce assim cresce da lápis e desce do hospício. Diversificação dos movimentos, né? A gente tem tendências, tem Remila, Meneliá e Monula. Então, a Remila, de uma forma muito assim, sintética, né? Ela vai trazer uma tendência de incidência do movimento na política nacional. E a Meneliá tem uma preocupação com a formação dos grupos mais locais, né? E o Monula tem essa característica de ser um movimento de usuários familiares. Então, é claro que tem toda uma trajetória, o seu Edivaldo contou uma trajetória mais contundente, né? Mais recente, que bom, eu pude ser uma testemunha também dessa trajetória mais recente de incidência, mas a gente começa sempre de algum lugar, né, gente? Na quarta fase, infelizmente, a gente teve retrocessos políticos e orçamentários e ruptura com o projeto antimanicomial, infelizmente mesmo. Foi muito sofrido para todo mundo, foi muito sofrido para quem estava na ponta, para quem estava trabalhando, para quem estava na gestão. Mas tivemos um momento de resistência, que foi o Conselho Nacional de Saúde chamou a quinta conferência, né, mesmo no momento de revés. E a gente teve uma iniciativa que eu destaco aqui, que é importante, que é a criação do Cadastro Nacional de Associações e Coletivos de Usuários Familiares da Saúde Mental. E aí, como é que esses coletivos se organizam? Sempre que a gente puxa assim, um pontinho sai da invisibilidade, sempre a gente tem a chance de avançar mais, né? Nossa, eram muitos, né? E muitos outros que não estão ali no cadastro. Mas foi um trabalho importante para a gente começar a ter uma visibilidade maior. E particularmente eu tenho essa curiosidade. Então hoje vocês estão contando como é que vocês se organizam. Olha, imagina a gente conseguindo compartilhar, nós todos conseguindo ter uma visualização melhor, um entendimento de como é que vários desses coletivos funcionam. E a gente teve uma recomendação do Conselho Nacional que reforça o protagonismo de usuários familiares, e ela não veio assim gratuitamente, foi também na base do diálogo com o Conselho Nacional, né, na época da conferência. Porque já existia um desejo de maior participação também nessa quinta conferência, né, desde a organização. E nós tivemos uma participação de usuários na Comissão de Comunicação e Mobilização e 16 pessoas usuárias familiares na equipe de relatoria, na etapa nacional. Aqui a história um pouco que o seu Edivaldo contou. Também trago mais um ponto, estou contando esse ponto, estou aumentando um ponto. Nós tivemos o relatório final da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Como eu fui relatora e coordenadora da relatoria, eu preciso também divulgar, aproveitar. Já tem um tempo que foi lançado. Nós temos 20 temas, tem muito trabalho, né, para ser realizado a partir dessas diretrizes e propostas que foram aprovadas. Na síntese, tem 20 temas e um deles é específico sobre cidadania, direitos humanos, participação e protagonismo de pessoas usuárias e familiares. Então, vocês são muito interessados no tema, recomendo fortemente que pelo menos esse, né? Porque aí até a chance de ver, olha, primeiro, a conferência é um grande consenso de todo o país, uma organização única, né, de controle social que a gente tem aqui no Brasil, né, dos conselhos, de conferências. Mas vale a pena também olhar e ver se vocês se identificam ali. Não, tem isso aqui, olha, faz parte. Tem outras coisas que não estão aqui. É importante também fazer esse exercício, porque essa também é uma maneira da gente se conectar com coletivos maiores. Não é isso? O grande coletivo aprovou essas propostas. Como é que eu me relaciono com isso? E, dentre as propostas, teve então a de criação do Comitê Interministerial. Existe um diálogo hoje, né, com o Ministério da Saúde, né, a proposta foi acolhida, como o senhor Edivaldo falou, e existe hoje a tramitação da criação de um GT para pensar essa proposta. E a história continua, essa é a provocação de vocês, né, construindo vias de participação para maior engajamento social e comunitário. E aí eu peço licença para vocês também, né, porque eu vim muito hoje aqui. Agora eu fui convidada para falar e muito para escutar também. Estou curiosa, né, para saber como é que se organiza, para conhecer, para estabelecer pelo menos um início, né, de contato, né, gente? Isso é atravessado também
pela essa influência do modo como vocês se organizam, ter essa notícia, né? Ouvir é importante. E, gente, eu vou ficar por aqui, eu trouxe outras coisas aqui que são mais conceituais, tem a questão da legislação, o seu nome mesmo, né? Saul falou da Lei Brasileira de Inclusão, não é isso? A gente tem uma série de legislações, além da 10.216, que prevê direitos, né, para as pessoas usuárias da NAPES e aí, por extensão, também aos familiares. Aqui existe uma linha do tempo pensando na participação social. Então, a gente tem o fundamento na Constituição Federal, né, em vários artigos da Constituição Federal, nossa Constituição Cidadã. Depois, em 1990, tem a Lei 8142, né, que é a Lei da Participação Social, de Controle Social, né, do SUS. E ali fica estabelecidos os conselhos, as conferências. Em 2009, a gente tem o Decreto 6949, incorpora a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, do Estado Constitucional, e determina a participação ativa das pessoas com deficiência em suas organizações de políticas públicas. E aqui já vou aproveitar o seu apontamento da LDI, né? Porque, pelo que eu entendi, esse coletivo já está bem ciente de que a legislação sobre pessoas com deficiência também protege e ampara essa categoria de deficiência psicossocial, mental e psicossocial, embora não venha como uma identidade necessariamente, né? Mas a gente tem esses direitos, né, que amparam as pessoas usuárias familiares da RAPS, da saúde mental. Seguindo em frente, a gente tem a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, que fala da representatividade e pluralidade nos conselhos, 2013, Consenso de Brasília, e assim vai, gente. Nós temos uma série de legislações que tem um diálogo com o direito internacional e nacional, e depois alguns consensos, né, com as pessoas especialistas, e toda essa trajetória, esse roteiro aqui também normativo, ele vai amparar essa proposta, né, da criação do Comitê Interministerial de Instância Participativa. Quando uma proposta ela chega para o governo, ela vai precisar também desses outros, se assentar, né, nesse substrato legal, não é isso? Não é só um desejo, embora o desejo ele já é muito importante, né? O desejo move a vida, né? Mas para além do desejo, existe uma série de legislações e consensos, né, que garantem essa proposta que foi aprovada, foi trazida pela CONALIP, mas foi aprovada pela 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. E é isso, gente. Eu vou ficar por aqui, eu acho que eu passei o tempo já, muito tempo, né? Mas trouxe alguma coisa que é mais conceitual, que eu sempre trago, mas não vou me prender a isso. Né? Esse aqui é um autor que eu costumo usar, que é o Stotz, é um professor da FRJ também, se não me engano. E ele traz uma diferença, né, da Lei 8142 de 1990, que fala do controle social do SUS, né, associado à participação da sociedade, para acompanhar a formulação das políticas públicas. Mas isso já na década de 90, a gente já tem a tendência ali do liberalismo. Mas a concepção ali da época da Constituição Federal, da década de 80, é uma concepção mais de participação popular. Aí a participação que a gente está falando, ela tem a ver com os conselhos, mas tem a ver com essas outras formas de organização, que são os movimentos coletivos e associações, né? É isso, eu vou ficar por aqui. Vou passar a dona Bravo para o outro momento e muito obrigada. Bom dia, gente. Também, como a Fernanda, vou começar falando, me apresentando e dizendo de onde que eu falo. Eu conheço o Alexandre Leonardo há muitos anos. O Leonardo me convidou para estar aqui presente. Eu, inclusive, quando o Leonardo me convidou, eu falei, mas será que eu sou a pessoa mais indicada? O Leonardo deu umas pistas e aí eu entendi de onde que eu posso falar. Então, de onde que eu falo? Eu sou psiquiatra, formado aqui no FRJ, formado aqui no IPUC, trajetória toda, né? Nunca mais saí, me tornei médico, depois docente. E como docente eu tenho a missão, né, não só de formar novos profissionais, médicos e psiquiatras,
como também tenho a missão, eu estou em 2 programas de pós, então eu tenho a missão também de alguma forma, estar participando da produção de conhecimento. Né? Então, vai ser por aí que eu vou entrar. Né? Como que nós, aí eu estou falando, nós, os psiquiatras, podemos estar parceiros nessa jornada de participação e de práticas colaborativas. Né? Bom, então, eu já me apresentei como psiquiatra, mas eu queria qualificar um pouco mais essa minha apresentação. Como psiquiatra, né, eu me identifico, né, com uma posição na psiquiatria que é de uma psiquiatria crítica. O que é uma psiquiatria crítica? Uma psiquiatria que está permanentemente refletindo sobre suas práticas de cuidado, sobre as categorias com as quais ela opera, né, sobre as formas de relação com as outras profissões e com os usuários, que são aqueles que estão recebendo os nossos cuidados. Né? Então, essa psiquiatria crítica frequentemente é recebida por muitos dos nossos colegas psiquiatras como antipsiquiatria. Psiquiatra que pensa no que está fazendo, que critica o que ele está fazendo e propõe uma renovação permanente do fazer psiquiátrico, muitas vezes é tomado como antipsiquiatra. Eu não sou antipsiquiatra, eu não vou entrar aqui no que é antipsiquiatria, é um movimento histórico, situado no tempo, na geografia, né, que trouxe contribuições muito importantes para a psiquiatria, presentes até hoje. Né, o Alexandre, que trabalha com terapia de família, né, certamente há de reconhecer contribuições de trabalho do lado de Leng, Palo Alto. Né. E uma terceira coisa que eu queria esclarecer é: eu não trabalho com a antinomia psiquiatria, atenção psicossocial. Né? Eu acho que, imagino que a maior parte das pessoas aqui, não sei quem é que está sendo acompanhado na RAPS, né? Na Rede de Atenção Psicossocial. Né? Mas a Rede de Atenção Psicossocial faz um trabalho eminentemente multiprofissional, intersetorial, aonde a psiquiatria é um elemento importante dessa prática, desse trabalho, mas não é acima ou melhor que nenhum outro. Então, eu considero a psiquiatria como parte da atenção psicossocial, não alguma coisa que está em oposição. Então, vou entrar agora no conteúdo que eu pretendia abordar efetivamente. Então, o que é essa crítica e qual é a crítica que eu vou explorar mais aqui para pensar a questão da participação? Né? Então, essa psiquiatria crítica, a crítica se desenvolve em vários eixos. Né? Um eixo que é a crítica na prática psiquiátrica centrada na doença, né? E não na pessoa que adoece. Uma psiquiatria que é centrada em categorias diagnósticas e não nas modalidades particulares do sofrimento. Então, a primeira crítica seria essa, não vou desenvolver. Uma segunda crítica seria a crítica ao reducionismo e ao positivismo médico. O que eu chamo de reducionismo e positivismo médico? Pensar que transtornos mentais são compreendidos exclusivamente estudando o cérebro. Não acho que isso seja suficiente. Boa parte da psiquiatria dos últimos 30, 40 anos faz essa aposta. Eu conheço os transtornos mentais, conhecendo o cérebro, conhecendo a genética. Não estou dizendo que esse conhecimento não é importante, mas para fazer uma boa prática psiquiátrica, a gente precisa de modelos de conhecimento que integrem a experiência subjetiva do sujeito que adoece, que integre as suas relações pessoais, suas relações sociais, a sua inserção na cultura, a sua inserção na sociedade, na política, os interesses econômicos que estão por trás dos modos de produção de cuidado. Essa também não é a crítica que eu vou desenvolver agora. Uma outra crítica, que essa eu também não vou desenvolver, é a crítica ao modo de produção de evidências em psiquiatria. Imagino que todo mundo aqui já tenha ouvido falar em medicina baseada em evidências, psiquiatria baseada em evidências. Né? E isso geralmente vem como uma espécie de carteirada. Tem evidência, não tem evidência. Né? Só que a gente não examina como é que se produz essas evidências, e essas evidências são produzidas com muitas fragilidades,
né? E muitas vezes privilegiando modos de produzir conhecimento que não atendem à necessidade que a gente tem para conhecer no nosso campo. Então essa é uma crítica que eu também não vou desenvolver. A crítica que eu vou desenvolver mais aqui, que diz respeito mais à parte da participação, é pensar uma psiquiatria baseada no modelo da recuperação pessoal, ou do recovery, eu estou optando por traduzir aqui como recuperação pessoal, e centrado nos direitos. Bom, aí uma repetição mais detalhada dos slides anteriores, né? Então as 5 dimensões da crítica, a crítica ontológica, que seria discutir o que são transtornos mentais, essa é uma discussão, uma grande discussão. Uma crítica epistemológica, como eu conheço os transtornos mentais, essa é uma grande discussão, não teremos tempo de discutir aqui. Uma crítica empírico-terapêutica, como eu entendo as intervenções terapêuticas, como funciona, o que funciona, por que funciona, também é uma crítica gigantesca, não vamos entrar aqui. Uma crítica ética, ético-política, que é indispensável, mas também não vamos desenvolver, que é quais as relações da psiquiatria com interesses econômicos e políticos, e a crítica que eu vou desenvolver mais aqui, que seria também uma crítica ético-política, a psiquiatria e as relações de poder no cuidado e na produção de conhecimento, na produção e reprodução de conhecimento. Então essa é o que eu vou desenvolver um pouco mais até o final da minha fala, nos próximos 5 minutos. Bom, então, em primeiro lugar, na produção do cuidado, na produção do conhecimento, as relações de poder. A prática em psiquiatria é eminentemente uma prática colaborativa. Prática colaborativa de que jeito? Colaboração com outras especialidades médicas, colaboração com outros profissionais de saúde, colaboração com outros setores de conhecimento e colaboração com usuários e familiares. Eu cheguei aqui cedo, assisti a primeira mesa. O que vocês fizeram aqui foi produção de conhecimento. Vocês produziram conhecimento que precisa chegar nos profissionais, nos psiquiatras que estão atendendo. Então vamos desenvolver isso um pouquinho mais. Vou trazer um conceito, que é o conceito de injustiça epistêmica. Eu peço desculpa, sou professor, pesquisador, não tem jeito, é o meu capoete, eu trago o conceito, e a coisa pode ficar um pouco chata, mas eu vou tentar tornar um pouquinho melhor. Então, injustiça epistêmica é um conceito da filosofia, é um conceito novo, que concerne ao tipo de injustiça quando eu desconsidero o outro como parceiro na produção do conhecimento. Tá? Então, a injustiça epistêmica pode ser de 2 tipos: injustiça testemunhal ou injustiça hermenêutica. A injustiça testemunhal é quando eu, por um preconceito, eu considero que o que o outro fala não tem importância, que o que o outro fala não é relevante. Eu acho que a gente não precisa fazer muito esforço para pensar como na relação médico-paciente em geral e mais agudamente na psiquiatria isso acontece. Ou seja, enfrentar a injustiça epistêmica é dar credibilidade ao que o outro fala na produção do conhecimento. Então, dentro dessa crítica à psiquiatria, o conhecimento psiquiátrico ele não pode ser produzido sem a parceria, sem o conhecimento experiencial do sujeito que padece de um transtorno mental. E a injustiça hermenêutica é quando eu não considero os modos que o outro tem de entender uma determinada situação como sendo um conhecimento legítimo. Também eu não preciso dizer que na relação médico-paciente, todas as especialidades, mais agudamente na psiquiatria, isso acontece. Quando o sujeito vai dizer que aquilo que ele está vivendo é explicável de determinada maneira e o médico diz, não, balela, isso é um problema no cérebro, não, isso é um problema no fígado e isso que você está dizendo não tem importância nenhuma. Ou seja, a gente precisa colocar em diálogo
não é submeter um conhecimento ao outro, mas é colocar em diálogos esses conhecimentos para chegarmos a um conhecimento comum, né? Evidentemente, essa prática colaborativa, ela não se dá facilmente. Então, a gente tem que colocar o tempo todo em xeque as nossas relações de poder. Temos que colocar em xeque os atravessamentos de gênero, os atravessamentos de raça-cor, os atravessamentos de orientação sexual, os atravessamentos de classe social, né, para que isso tem que ser colocado na pauta, na mesa, a gente tem que estar atento a isso, para que essa colaboração possa acontecer. Então, só para terminar, eu queria dar uma palhinha rápida, né, inclusive quando o Leonardo me convidou, eu falei, não, por que vocês não chamam a Bruna? E o Leonardo falou que a Bruna já tinha filho, que foi uma orientanda que eu tive o prazer de trabalhar junto, que fez uma pesquisa colaborativa muito bonita. Eu tive outras orientandas que fizeram essas pesquisas colaborativas, né, que é justamente quando na produção de conhecimento, né, na pesquisa, a gente se dispõe a trabalhar com usuários e familiares. Né, eu tive a sorte de já ter publicado pelo menos 2 artigos nessa parceria. É muito curioso, inclusive, o primeiro artigo que foi publicado, que é um artigo que foi feito com o pessoal do nosso laboratório, mas o pessoal do NUPSAN, aqui do CUB, com usuários e familiares, usuários que participam já há muitos anos de aulas na graduação de Psicologia, Medicina, um grupo que eu acompanho como espécie de orientador acadêmico, e o grupo lá do NUPSAN, dos familiares parceiros do cuidado. O artigo foi produzido mesclando partes mais acadêmicas, escritas pelos acadêmicos, e partes que tinham uma conotação mais pessoal, em primeira pessoa, escrito pelos usuários e familiares. E aí os pareceristas da revista falaram, não, mas essas partes tinham que vir entre aspas. E a gente falou, não, mas essas partes elas não vêm entre aspas, porque isso não são os acadêmicos citando os usuários e familiares. São os usuários e familiares falando por eles mesmos nesse artigo. Né? Ou seja, a academia está muito acostumada, e aí tem essa questão da injustiça epistêmica. Nós fazemos pesquisa com participantes que são pacientes, são usuários. Ou seja, eles contribuem para a produção de conhecimento, mas eles contribuem de um determinado lugar que está cristalizado na academia, que eles são mera fonte de informação. Quem trabalha a informação somos nós. Nas práticas colaborativas, essas pessoas deixam de serem meras fontes de informação e elas são efetivamente participantes do processo de produção de conhecimento. Então, esse é um desafio que a gente tem na academia. Os graus de participação podem ser desde um grau de participação mínimo, que é esse, da fonte de informação, ou às vezes uma consultoria no início do processo, mas podem incluir, como foi no caso da tese da Bruna, a análise coletiva dos dados e da produção do material final, e pode ser da produção da pesquisa de cabo a rabo, desde a formulação do tema, a análise e a publicação. Tá? Então, em linhas gerais, era isso que eu queria falar, desse lugar da academia, onde eu me encontro, para contribuir para essa discussão da participação popular. Agradeço a atenção de vocês. Bom dia, né? Bom dia para todos e todas. Queria agradecer a presença de vocês, aceitarem o nosso convite. O objetivo, quando a gente pensou nessa mesa, eu acho que era justamente esse. Eu acho que vocês foram muito felizes em trazer, né? O Edivaldo trouxe a história da luta, né? Dos movimentos sociais, ele faz parte do movimento social, né? A Fernanda trouxe a questão mais da legislação do governo, e o Otávio eu chamei justamente porque eu esperava dele que falasse dessa psiquiatria crítica, né? Eu tive
curso com ele durante o doutorado, que era sobre psiquiatria crítica, e foi muito enriquecedor os textos que ele apresentou. E eu acho que é importante a gente unir, né, os movimentos sociais, o governo e a academia. Eu acho que o IPUB, né, eu estou aqui agora no doutorado, ele tem uma vocação muito grande, né, e que pode ajudar muito a gente pensar metodologias de pesquisa junto com os movimentos, né, para a gente poder transformar esse cuidado, né, isso que o Otávio colocou, né, da psiquiatria tradicional, de um cuidado muitas vezes excludente, opressor, né, e ter uma outra psiquiatria, uma psiquiatria que possa realmente ser transformada, até porque essa psiquiatria que a gente pratica é uma psiquiatria muito eurocentrada, muito do norte, né? A gente não tem uma psiquiatria que valorize os saberes do sul, né, os saberes dos povos originários, que trate a questão do racismo, né, das questões de raça, de classe, de social também. Mas o que eu quero colocar, assim, é que eu acho que a gente está vivendo agora um momento muito profícuo nesse sentido, né? O IPUB tem trazido muitos debates com relação à raça, com relação aos movimentos sociais, né? A gente teve aqui também as convenções junto com os CAPs da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente está nesse momento que eu acho que é muito rico, muito rico. Eu acho que o IPUB tem muita coisa a colaborar, né? E a gente poder desenvolver novas metodologias que possam aproximar o movimento social, o governo federal, estadual, municipal e a academia. Eu queria, então, parabenizar vocês e também, se vocês quiserem fazer uma colocação nesse sentido, porque eu acho que o objetivo da mesa era justamente esse. Obrigado. Não, eu só queria lembrar que eu participei da pesquisa que a doutoranda Bruna fez, e ela tem um olhar muito sensível assim, para a participação dos usuários no processo de reforma psiquiátrica. Então, a gente analisou a participação das assembleias dos CAPs, que para muitos usuários, muitas das vezes, a Assembleia dos CAPs é o primeiro momento de participação social que eles têm. Então, ela fez um trabalho muito atencioso com a gente, a academia, conversando com os movimentos sociais, o movimento da luta antimicrobiana, e ela teve uma questão que ela sugeriu, a gente publicou um artigo na revista do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e sugeriram que ela modificasse uma palavra. E ela trouxe essa discussão para a gente, para mostrar o respeito que ela tinha com a gente, dizendo que queria respeitar a fala da pessoa. Então ela resolveu não fazer a modificação da palavra para poder respeitar a fala do usuário. Então acho que essa interligação entre movimentos sociais, academia e governos é fundamental para o avanço. E parabenizar aqui o IPUB, porque o Dr. Pedro Gabriel é uma pessoa que veio do movimento da luta antimanicomial, teve na Coordenação Nacional de Saúde Mental e sempre foi uma pessoa que escutou muito os movimentos sociais. Então acho que esse momento é muito importante aqui para a gente. Acho que acabei jogando um pouco de molhado, né? Mas realmente geralmente eu tenho agradecido aos movimentos e essa experiência da Cona Livre, né? De ter acompanhado, porque tem um modo da gente fazer saúde mental e é muito específico, né? Da dessa política que nós conseguimos olhar para o local e ao mesmo tempo fazer política nacional. Então esse tipo de conexão ele é muito importante, já logo no seu trabalho também, você tem um olhar sensível, né, para os usuários, para a perspectiva dos usuários. Agora, a gente, com um país do nosso tamanho, né, que coisa incrível, né, dentro da saúde mental, a gente conseguir estabelecer esses contatos mais próximos dos grupos, mas também essa conexão, né, com a esfera nacional. E aí, falando de tecnologia social, né, falando da tecnologia que eu vi nascendo por conta da Cona Livre, essa conferência livre, quando ela foi organizada, primeiro eu vi as pessoas que estavam ainda tateando como é que ia ser, não estava assim fortalecido, né? Demorou um tempo.
Mas depois foi assim, tinham vários coletivos e associações que se reuniam para pensar as suas propostas, né? Tinham todo um modo de fazer que era local, que tinha um respeito à palavra, tinha um respeito ao tempo da construção. De cada uma dessas construções locais, era feita uma relatoria, aí tinha um grupo que pensava essa relatoria e depois isso ganhava um corpo maior dessa, né, para essa mobilização. Então, olha só, o respeito ao tempo, à esfera local, essa escuta mais a miúde e, ao mesmo tempo, uma conexão com esferas maiores, né, estadual e nacional. Estou falando isso, repetindo isso, porque realmente achei impressionante. Tem algo que alguém falou no início, foi, olha, a gente está sendo transmitido, então, olha, a gente pode se comunicar com outras pessoas, mas é mais do que isso, mais do que a possibilidade de ser assistido, de se comunicar, a possibilidade de estabelecer uma forma organizativa de coletivos, né, que ultrapassa só a esfera local, as pessoas de vários lugares participando, né, de vários estados, realmente se mobilizando, né, para a gente chegar a uma mobilização de usuários familiares de caráter nacional. Isso é incrível, isso é muito inovador, isso nasce da base, isso nasce realmente do ativismo de usuários familiares e eu também estou muito feliz de ver os desdobramentos disso para dentro do governo e fico feliz de conhecer também hoje, de continuar nessa troca e conhecer todos vocês e agradeço mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Eu ia fazer uma pergunta para o doutor Otávio. Eu vou tentar organizar a minha pergunta, mas eu vou falar sobre o que é, depois o senhor vê a melhor forma de responder. Uma questão que tem aparecido muito, assim, em acontecimentos, essas coisas que têm acontecido por aí, filho matando pai, menino que foi lá para o zoológico, etc. A questão do manejo com o paciente. Eu vejo muito comentário, muita crítica de que a psiquiatria em geral parece que não abraça ainda nos cursos ou nos estágios, eu não sei direito, mas assim, a aparência que dá é que não há um treinamento direcionado para o manejo com o paciente, com a pessoa doente. Parece que existe uma ênfase na medicação, em outras coisas, mas esse aprendizado aí fica faltoso. Parece que ninguém sabe direito como chegar no paciente. Eu agradeço se eu puder explicar um pouco como isso acontece. Como é que se chama mesmo? Belva. Então, bom, você toca num ponto sensível, né? Porque eu estou justamente no lugar de quem, de alguma maneira, participa da formação desses profissionais, né? E é realmente um grande desafio para a gente, né? Eu fui me formei, estou completando 40 anos de formado em medicina, mais 2 anos de residência, então 38 anos de psiquiatria. Fui formado numa época onde a psiquiatria ainda tinha uma influência de outras tradições que olhavam mais para a pessoa, para a experiência da pessoa e, infelizmente, a minha carreira foi acompanhando e eu nadando na contracorrente por uma hegemonização crescente de uma psiquiatria centrada na doença, na medicação, aonde essa dimensão do cuidado individualizado foi se perdendo pouco a pouco. E é um desafio para a gente manter isso, né? Eu posso te dizer, assim, numa perspectiva mais otimista, que as últimas diretrizes curriculares nacionais para a formação do médico já incluem o estágio em saúde mental obrigatório para todos os médicos no internato, isso então, desde 2014 já é assim. Então não tem médico que se forme em medicina que não passe por no caso da UFRJ a gente faz esse estágio na atenção primária, ou seja, bem próximo da onde as pessoas vivem, onde as coisas acontecem.
Então, a minha expectativa é que a gente possa ter uma reversão dessa posição de cuidado nos próximos anos. As últimas diretrizes curriculares nacionais que foram publicadas esse ano acentuam isso, o lugar das humanidades na formação médica, a relação do médico com o território, com as comunidades. Então, numa perspectiva mais otimista, eu acho que a gente está vivendo um momento onde a gente pode vir a formar médicos mais sensíveis para esse cuidado individualizado e não uma coisa que olhe só para o diagnóstico, para a doença ou para a prescrição. Então, eu tenho essa esperança. Eu não sou muito de esperançar, não, mas eu tenho essa esperança. 3 pessoas que pediram a palavra aí. Faça as 3 pessoas fazerem esses comentários aí. Primeiro, Gustavo. Tudo bom? Doutor Otávio, eu quero adicionar uma pergunta para você. Que eu comecei falando e você acabou falando, e parece que foi uma obra que eu comecei falando justamente da crítica e do que eu sofri com a psiquiatria tradicional. Se você estava aqui desde o começo da minha fala. Então, eu queria falar, eu passei muito por essa questão da psiquiatria tradicional e a perpetuação do estigma, né? E a questão do psiquiatra me vendo como uma doença. Mas eu batalho muito pela questão da minha levante como indivíduo, como uma voz ativa, como um ser capaz, porque o psiquiatra, você como professor, e eu queria que você falasse nesse ponto, né, ele recebe um poder. Então, por exemplo, eu tive 11 internações. Das 11 internações, uma só eu dei motivo na minha consideração, e as outras 10 foram forçadas porque eu queria evitar tomar medicação. Eu não estou questionando se eu precisava ou não de medicação, mas já existem leis até, pode ser falado disso também, que permite ao indivíduo que não se tome a medicação, que é de 2014. Se quiser comentar um pouco também sobre isso. Mas eu queria falar, como que eu acho então esse psiquiatra crítico? Ou então, como eu puxo a orelha do psiquiatra tradicional e falo, não, você está sendo muito tradicional comigo. Entendeu? Eu quero que você seja mais crítico, que você veja o meu lado. Vamos deixar vocês falarem. Não, gente, é que eu estou aqui só escutando, o debate foi centrado no psiquiatra. Eu falei, gente, a gente trabalha na saúde pública com equipe multiprofissional. Não tem centralidade no psiquiatra, não. Inclusive, isso é um ponto importante da reforma psiquiátrica. E também não tem centralidade no psicólogo, mas é que eu não estou puxando a brasa para minha sardinha. Equipe multiprofissional. É importante a gente estudar, é importante, por exemplo, falando particularmente, né? Estava acompanhando um coletivo, e a gente está numa relação mais horizontal, de troca. Sabe, contando experiência, eu conto a minha experiência, e horizontal mesmo. Se eu estou escutando que você, um dia você está mais feliz, outro nem tanto, também fala um pouco de mim, não fico numa barreira, não. Agora, como profissional, em algum momento, dentro dessa relação horizontal, pode ser que precise que o profissional ele venha para frente. Alguém entrou em crise. Poxa, posso fazer os préstimos para acompanhar essa situação. E, eventualmente, outras pessoas do grupo, também numa lógica de par, também pode fazer esse acompanhamento. E mais, pode ser que tenha algum momento que eu mesmo sou profissional, esse papel também muda. Pode ser que tenha um dia que, embora, claro, quem está em algum lugar no serviço, no lugar de profissional, você está sempre ali nessa disposição. Quando a gente está num coletivo, a gente pode ser a pessoa que não está bem, tão bem assim, né? Mesmo que aparentemente esteja, né, se sorrindo, meu carro, pode ser que esteja também, e a outra pessoa, que é o usuário, e a familiar, vai ser a pessoa que te dá um alento. Então, essa queda das instituições, essa quebra, ela é muito importante. Vamos sair um pouco. Acho que a gente vai estar sempre estudando, você também trouxe aqui seu estudo, não é? É importante respeitar o estudo, a trajetória, os conhecimentos que foram trazidos, não vamos, esse é o convite, gente, vamos sair um pouco disso. Importante o estudo, importante a qualificação profissional. A gente não faz serviço
sem pessoas qualificadas. Vou sempre defender isso, claro, sou pessoa da gestão pública. Ao mesmo tempo, é importante a gente ter a nosso serviço, esses conhecimentos, mas horizontalizar mais as relações para que a gente possa fazer trocas mais genuínas, né? E ver surgir, quem foi que falou do desenvolvimento das capacidades, não é isso? É nesse espaço. Se a gente já chega com uma fala autorizada, né, no total, como é que o outro ele cresce? Se a gente é muito, né, como é que o outro cresce? Acho que é um pouco isso, né? Eu estou falando até emotiva aqui, né? E mais uma vez eu vou lembrar, gente, do capítulo lá do relatório da conferência. Tem um capítulo, a parte 2, uma série de estratégias de protagonismo, direitos e protagonismo dos usuários familiares. Muitas estratégias são feitas profissionais junto com os usuários. O seu Givaldo falou aqui do suporte de pares. Tem a gestão autônoma do medicamento. Seu filho ele não toma medicamento sozinho, não é isso? Por exemplo, tem grupos em que os usuários, juntamente com o profissional, discutem essa gestão do medicamento, a autogestão, como é que a pessoa lida. Não é só uma prescrição e pronto, toma esse remédio. Né? Tem toda uma forma e um diálogo também. Como é que eu me sinto? Porque as pessoas compartilham essa informação, que às vezes ficam só para si. Tem uma série de dispositivos de cuidado que são feitos exatamente nessa troca desse saber profissional com esse saber de quem é o usuário, quem está vivendo, quem está tendo experiência. Eu acho que é isso que eu queria falar. Obrigada. Tem direito a réplica? Gustavo, né? Então, Gustavo, eu assisti a tua fala desde o começo de manhã. Eu acho que cheguei um pouquinho atrasado, acho que você já estava falando quando eu cheguei. E como eu disse, essa questão da injustiça epistêmica para mim não é uma palavra de ordem. Eu acho que isso é fato. Aqui no IPUB, em 2005, quando a gente assumiu o curso de psicopatologia, sempre teve um troço que eram chamadas aulas práticas. O que eram as aulas práticas? O professor pegava um paciente que estava internado na enfermaria, trazia para frente de uma turma com sei lá quantos mil alunos, 60 alunos, e fazia uma entrevista com aquele paciente, depois devolvia o paciente para a enfermaria e começava a discutir o caso com a turma, dizendo, tem alteração disso, alteração daquilo. A gente, em 2005, começou uma experiência que hoje se cristalizou, já desde 2010, se cristalizou no grupo A Voz dos Usuários, que é um grupo de usuários aqui do IPUB que participa das aulas de psicologia, medicina, tem dado aulas na psicologia da rural, no IFRJ lá de Realengo. E o que eles falam? Eles falam das suas experiências de adoecimento, tratamento, superação. Então você contou experiências aí, que são experiências formativas para o profissional. Esse tipo de conhecimento tem que ser um conhecimento que chega nos profissionais de formação. Eu me lembro que logo no começo da experiência do pós-usuários, a gente fazia umas avaliações com a turma de psicologia, e o pessoal de psicologia dava retornos do tipo, e eram alunos de psicologia, teoricamente mais abertos, diziam, nossa, eu não podia imaginar que essas pessoas tinham uma vida, que essas pessoas faziam coisas fora do hospital, eu tinha medo dessas pessoas. Quer dizer, tem uma série de coisas que a gente vai quebrando com essas práticas, né? Então, é nesse sentido que eu acredito que a gente precisa trabalhar junto e a voz dos usuários ou dos familiares precisa chegar na formação dos profissionais. Agora, você traz um ponto que é um ponto muito sensível, que eu não vou entrar aqui, que é um pouco discutido, que é a questão da coerção. E aí eu faço até uma publicidade, se alguém tiver tempo. Na quinta-feira que vem de tarde vai ter uma das sessões dos trabalhos de conclusão de curso dos residentes do terceiro ano do IPUB, e tem um residente do terceiro ano que eu orientei, que vai tratar exatamente dessa questão da coerção em psiquiatria, que é um ponto que a gente tem que debater também, que é muito pouco debatido. Eu só queria contribuir aqui com a discussão. Tem um grupo de pessoas já bastante grande
que está discutindo como desmedicar, porque muita gente sente dificuldade com a medicação, não se adapta à medicação, e foi percebido que tem um déficit muito grande em profissionais trabalharem no sentido de desmedicar. Então é um assunto muito sério que você traz aqui, Gustavo, mas já tem pessoas pensando nisso. Tem um grupo chamado MED Brasil, depois você entra no site deles lá, que tem discussões muito boas, que acho que vai te ajudar um pouco. Não. Então, meu nome é Eduardo Vasconcelos, vocês citaram alguns dos meus trabalhos aqui, e parece que vocês já conhecem o manual de grupos de ajuda e suporte mútuo, que foi citado aqui, né? Que foi uma sistematização que a gente fez por o Ministério da Saúde. Tem um outro manual que eu acho que é muito legal também para estimular a participação, que é Manual de Direitos e Deveres dos Usuários e Familiares em Saúde Mental. Está disponível na internet. Manual de Direitos e Deveres em Saúde dos Usuários e Familiares em Saúde Mental. Ele foi publicado em 2014, ele não incorporou ainda a Convenção e a Lei Brasileira de Inclusão, mas ali tem um amplo espectro de propostas de participação, de mobilização e dos conceitos básicos da reforma psiquiátrica. Então está disponível lá, é só botar Manual de Direitos e Deveres dos Usuários e Familiares em Saúde Mental. Tem um outro livro que eu publiquei em 2021, chama Novos Horizontes em Saúde Mental, que fala muito dessas propostas novas. Eu queria falar para o Gustavo também, tem artigos sobre a transformação da incapacidade total, né, que fala um pouco, que é pouco usado no Brasil, que é a incapacidade parcial e a tomada de decisão apoiada, que é um dispositivo que está na Convenção e que a gente substitui a tutela pela tomada de decisão apoiada, que é um instrumento que está sendo utilizado e tem experiência nesse sentido. E isso é importante você discutir com o seu profissional e com a família e ver qual o caminho que é viável, né, para você e que você deseja também. Está lá, Novos Horizontes em Saúde Mental, é um livro que fala dessas experiências e desses novos avanços, além da própria a conferência, o relatório da conferência, que foi citado aqui, que a gente fez a síntese e tem um capítulo sobre um texto sintetizando as muitas propostas inovadoras para os usuários e familiares. Tá? E eu queria só falar o seguinte, nós temos aqui no Rio de Janeiro várias formas de participação, além dos grupos de ajuda e suporte mútuo. Nós temos a Comunidade Fala, que é um projeto em que usuários fazem apresentação para públicos diversos, transformando a formação, por exemplo, dão cursos em universidade, apresentações sobre como é que eles vivem, dá um impacto imenso, né? O Comunidade Fala agora tem uma direção nacional, o Richard está se distanciando, e tem uma direção nacional, uma associação bota, Comunidade Fala, vocês vão ter acesso, tem site próprio, etc. Né? Virou uma associação. Tem outro que foi citado aqui, que é o Participa Ação, que é um coletivo de usuários e familiares do estado do Rio de Janeiro. Nós temos normalmente reunião nas segundas à noite, às 7 horas da noite, e nós temos o nosso e-mail, que é a forma de comunicação. Pode falar, você, ele é o responsável pelo e-mail. O e-mail é coletivo participação, sem cedilha e acento, @gmail.com. Então, e aí os coletivos e as pessoas podem participar desse coletivo, e nós estamos participando das articulações nacionais.
tem essa articulação que a gente chama CONALIVRE, que é a Conferência Nacional Livre, que está discutindo o Comitê Interministerial com o Ministério da Saúde. Ou seja, nós queremos vozes das pessoas usuárias e familiares junto à Política Nacional de Saúde Mental. Não existe representação hoje das pessoas usuárias e familiares no Conselho Nacional de Saúde, na Comissão Intersetorial de Saúde Mental. Nós queremos ter esse lugar onde cada um de vocês possa participar através dos seus coletivos, associações e movimentos sociais. E tem o MONULA também, que é o Movimento Nacional de Usuários da Luta Antimanicomial, que tem também as suas reuniões nas quintas à noite. Então, tem várias formas de participar. E eu parabenizo muito o projeto de vocês em pautar esse tema da participação. Parabéns por pautar esse tema, porque é muito importante que os grupos conheçam essas formas de participação e de interferência na política, né, de saúde mental do país. Obrigado. Eu queria complementar uma coisa em relação ao que o Eduardo falou, da tomada de decisão apoiada. Eu orientei uma promotora pública aqui no mestrado profissional e ela fez uma dissertação sobre isso e, a partir do trabalho dela, ela criou uma ação no Ministério Público do Rio de Janeiro que se chama Saúde Mental é Mais Legal, que é uma ação que discute com a RAPS essas situações de interseção justiça-saúde mental no que diz respeito a ações de curatela versus tomada de decisão apoiada. É uma orientação do Ministério Público, claro que não é geral, esse grupo é um grupo que está mais engajado nisso, mas é uma orientação do Ministério Público de adotar a tomada de decisão apoiada no lugar da curatela. Então tem um grupo no Ministério Público que está trabalhando ativamente isso e eu acho que poderia ser uma possibilidade de parceria do grupo Entre Laços, dialogar com essas pessoas. São pessoas que têm vindo muito aqui no IPUB, participado de muitas coisas aqui, participado do mestrado, então fica também essa sugestão. Obrigado a vocês.